Muito bem, lição número 1, continuando o estudo, a parte de quarta-feira, falando sobre a questão de estudar a palavra. Jesus disse, quem lê, entenda. Isso quer dizer que quando vamos ler a palavra de Deus, ou quando vamos estudar uma profecia, temos que usar os recursos que a Bíblia mesma oferece. Os símbolos podem ser vistos dentro da própria Bíblia, as explicações dos símbolos, se são literais ou se são realmente assim algo que identifica uma simbologia. Para descobrir isso, é preciso estudar. E olha que nós devemos muito a Guilherme Miller, porque ele foi um pioneiro no estudo da palavra, principalmente na questão das profecias. Ele utilizou um método eficaz de estudar a Bíblia, abrindo o caminho para uma gloriosa compreensão das profecias de Daniel. E é claro, criando espaço para que assim houvesse o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia como movimento remanescente dos últimos dias. Olha que Miller foi inspirado por Deus a tomar uma profecia como 2.300 tardes e manhãs, ele dividir toda aquela simbologia que existia entre os 490 anos sobre o povo de Israel, entre o ungido, a questão assim do término dos 1.260 anos. Guilherme Miller, ele foi realmente pioneiro e Deus o ajudou muitíssimo. Então devemos muito a este homem que não teve cansaço de assim estudar a palavra de Deus. Muitos hoje nem sequer pegam na palavra de Deus, na Bíblia, e querem assim bater no peito dizendo eu conheço a palavra. Então é preciso estudar a palavra. Se não estudar a palavra, não terá base espiritual para assim interpretar ou descobrir ou mesmo ensinar uma profecia. Pergunta número 4. Como devemos abordar assim a profecia bíblica de acordo com esses textos? Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser alterada, é preciso que ela seja estudada na íntegra. 2 Timóteo 3, 15 a 17, Paulo escrevendo a Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada e útil, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lucas 24, 27. Começando por Moisés, Jesus passou por todos os profetas, explicando para os 2 discípulos no caminho de Emaús que a respeito dele se achava em todas as Escrituras. Então a pergunta, como devemos abordar a profecia bíblica, de acordo com esses textos, a resposta, devemos aceitar que a palavra de Deus é inspirada por ele e que ao estudarmos qualquer profecia, devemos ir a fundo, examinando tudo sobre aquele assunto, porque a própria palavra se auto-explica. Só os perseverantes é que conseguem chegar a fundo em um determinado assunto bíblico, pois durante o estudo pode aparecer um beco sem saída, e é preciso estudar, procurar referências para que você possa descobrir, ou seja, ter uma revelação ou uma explicação ou um discernimento sobre determinada situação. Para que você possa ir fundo numa pesquisa pessoal, você tem que conhecer textos bíblicos, de preferência ter um dicionário bíblico. Hoje nós temos tanta ferramenta pela internet que você consulta em segundos, até no celular. Você faz uma consulta e rapidamente você já tem ali uma explicação ou as referências bíblicas para você então continuar o seu estudo. Toda profecia bíblica tem sua ligação com o restante da palavra de Deus. Vamos estudar nessa lição, ou seja, desse trimestre, que alguns símbolos do Apocalipse estão lá no livro de Salmos, estão no livro de Isaías, de Jeremias, e que são explicáveis para que nós possamos entender determinadas profecias, tá? Determinados assuntos. Hoje, muitos estudam as profecias de maneira parcial, isolam ou tiram um texto dali, um texto dacolá, e dessa maneira confundem a mente das pessoas, tá? Não leem toda a Bíblia para que possam entender determinados assuntos, tá? Em vez da compreensão e do preparo, acabam trazendo, na verdade, medo para as pessoas e, assim, desestímulo para estudar a profecia bíblica. Por isso que na igreja muitos não gostam de profecia, que as pessoas não estão acostumadas a ler. As pessoas não estão acostumadas a, assim, descobrirem, né? Preferem simplesmente, a gente vê isso na classe de professores, ou na classe da escola sabatina, você como professor faz uma pergunta e poucas pessoas respondem. Por que os outros não respondem? Porque não estudam, porque não querem estudar.
Quando eu li a lição da Escola Sabatina, eu era jovem, o que eu fazia? Eu lia a pergunta, eu não lia o texto bíblico. Eu ia nos comentários para ver se tinha mais ou menos a resposta. Ah, se eu entendi a resposta, tá bom, já li a lição da Escola Sabatina. Não é o certo, só tem que ler o texto bíblico. Por isso que a lição fácil tem a pergunta, o texto bíblico, todos os textos bíblicos, texto de Ellen White, para a pessoa entender todo o contexto daquilo que está sendo proposto para o nosso estudo. Tá? E muitas vezes uma compreensão errada de uma situação pode levar a um ensino errado. Há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, no Arizona, houve, assim, no Texas também, uma tribo de índios chamada Sioux. E os Sioux, eles foram resistentes assim ao exército americano. O General Custer foi um dos grandes generais que assim tentou impor assim uma ordem nos locais, porque muitos colonos, famílias foram para o Texas, para colonizar o Texas. Só que os índios não queriam. Os Peles Vermelhas e os Sioux, eles matavam muitas pessoas. Foi obrigado uma força nacional, o General Custer foi designado para ir para o Texas para proteger as famílias. E ali houve muita guerra dos índios, a gente até vê nos filmes, e aquilo lá assim foi baseado em história real. Aquelas lutas de índios, dos Peles Vermelhos, dos Sioux, e tinha lá um dos grandes chefes indígenas, era o Touro Sentado, e tinha outro chamado Cavalo Louco. O Cavalo Louco foi preso porque ele foi acuado com assim os homens dele num determinado local, e eles começaram a passar fome. Eles se entregaram e foram presos, e um dia o Cavalo Louco tentou escapar e ele acabou sendo morto nessa tentativa de fuga. Mas o tempo passou e o que fizeram algumas pessoas menos esclarecidas? Eles achavam que Cavalo Louco era um herói e eles mandaram montar numa montanha, esculpir assim o rosto do Cavalo Louco, aquele índio chamado Cavalo Louco, para que as pessoas pudessem homenagear. Na verdade, foi um erro. Cavalo Louco foi um índio desesperado e não sabia nem o que ele queria. Ele se aliou com o Touro Sentado na intenção de derrotar o General Custer, mas o general estava muito bem equipado, com armas de fogo e com canhão e com um exército poderoso. Então eles nunca iam ganhar com arco e flecha. E o Cavalo Louco pensou que poderia ganhar no seu alvoroço, na sua vontade de ser um herói. Mas foi confundido com um herói. Só que existe até hoje lá no Texas um monumento ao Cavalo Louco. Então não tem nada a ver. As pessoas tiraram assim um texto fora do contexto e criaram um pretexto. É o que dizem os teólogos. Um texto fora do contexto cria um pretexto. Quantas religiões existem hoje porque as pessoas leem determinadas coisas e criam o nome de uma igreja e saem por aí pregando que aquilo é uma verdade, que descobriram isso, que vai acontecer isso, que a verdade bíblica, a pessoa recebeu a revelação do Espírito Santo. Então, eu estava outro dia revendo um irmão da igreja, que ele é meio malucão, assim, sabe? Eu nunca vi uma pessoa assim. Ele foi em Brasília, sabe o que ele fez? Ele entrou numa igreja pentecostal e as pessoas acharam que ele tinha o dom da palavra. Botaram ele no púlpito para pregar. E o povo começou a falar em língua, e aquele alvoroço. Ele mandou todo mundo ficar quieto. Ele disse assim: vocês estão pensando o quê? Que o Espírito Santo é urubu para baixar em carniça? Vocês nem servem a Deus direito, nem guardam os mandamentos. São todos errados aí. Muitos aqui estão bebendo, fumando, tendo uma vida de prostituição. Estão aí falando em língua, dizendo que é o Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo não é urubu para baixar em carniça. Olha, ele teve arrancar ele do púlpito. Mas ele disse uma verdade para as pessoas. O Espírito Santo, ele realmente é um Deus assim, que as pessoas assim acabam desconhecendo a sua atuação. Ele age na questão profética, o Espírito Santo, e nos faz entender por que aquela profecia foi dada. As profecias foram dadas para a nossa salvação e para o nosso preparo espiritual nos últimos dias. É isso que a lição deste semestre vai nos ensinar e vai ser uma bênção para todos nós. E a lição de hoje temos que estudar a palavra. O fundamento é a palavra de Deus. Senhor te abençoe. Tenha um bom término de quarta-feira. Que o Senhor te abençoe.